Queridos, bom dia, graça e paz do Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bem, agora tá bom. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. O pastor Kamal e a pastora Cleone estão aqui hoje, estão participando de um momento dos 2 em 1 com os casais. É mesmo, tem os avisos, né? Segura o aviso. Já esqueci do aviso, olha aí. Mas eles não estão aqui hoje, mas a bênção de Deus está sobre nós nessa manhã, amém? E tenho certeza que Deus vai continuar, estará usando os nossos pastores ali, naquele encontro com os casais. Então vamos para os avisos, que eu esqueci de deixar os avisos correrem. Oi, igreja, tudo bom com vocês? Ó quem vai aparecer aqui, ó. Prestem atenção porque vai começar os avisos dessa semana. Semana que vem nós vamos ter o culto dos Binuís às 5 da tarde e o culto do Locomotiva do dia 22 vai para o dia 23 por conta do nosso acampamento. E vai ser às 6:30 da tarde. Isso aí. Todas as quartas-feiras aqui na igreja nós temos nosso culto de imersão, que é nosso culto onde nós podemos imergir profundamente em oração, adoração e intercessão. Isso aí. E os nossos cultos de domingo nós temos às 10 horas da manhã e nós temos às 6:30 da tarde. Muito bom. E nós vamos ter nós vamos ter o kart, gente, o kart dos homens. Aê, galera, vamos lá mostrar Velozes e Furiosos, porque lá a gente pode, né? Lá a gente pode. E é isso, igreja. Um beijo. Fiquem com Deus. Até os avisos da semana que vem. Tchau, tchau. Eu gostei desse vídeo do kart porque aquele vídeo mostra da forma que eu dirijo. Achei incrível, me identifiquei muito, sabe? Da forma que eu dirijo aqui. Nós louvamos a Deus e nós gostaríamos de saber se nesta manhã, se existem pessoas que estão nos visitando aqui, que vieram talvez pela primeira vez, seja você evangélico ou não, nós gostaríamos de te conhecer. Eu sei que tem pessoas aqui, amigos meus que estão aqui, mas eu gostaria de pedir a você, que é a primeira vez que está vindo, acene com a mão para que a gente te conheça. Ninguém? Não temos visitantes hoje? Amém. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Eu gostaria de nessa manhã compartilhar com você a palavra de Deus. E antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de dizer para você que talvez você pense assim, bom, essa palavra é porque nós estamos, como o Danilo disse, nós estamos numa semana de Páscoa, nós vamos entrar. Mas tenha certeza que o objetivo não é só porque é uma semana de Páscoa, mas porque realmente é a palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações esta manhã. E Deus quer falar comigo, e Deus quer falar com você. Eu até confesso para você, que quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu não sabia qual seria a série do mês. Mas, pela direção de Deus, depois conversando com o pastor Kamal, era justamente essa série desse mês que diz está consumado. E eu quero compartilhar com você nesse momento a palavra do Senhor e que o Senhor venha falar ao teu coração nesta manhã. Deus sabe do que nós precisamos, Deus sabe o que nós precisamos ouvir, de que a nossa alma necessita, assim como eu também preciso. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu senti muito a presença de Deus. E realmente tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa manhã. Não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus e não a minha palavra. Amém? Eu não tenho nada para você, mas o Senhor tem tudo. Eu não sou nada aqui, mas o Senhor é tudo. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, porque Tu estás conosco, a Tua presença é real neste lugar. E eu quero pedir, Senhor, que Tu venhas falar conosco por intermédio da Tua palavra. Que o Senhor use a minha vida, Senhor. Eu sou necessitado da Tua misericórdia.
Faça de mim tão somente o teu instrumento, que eu fale aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa nos edificar pela tua palavra, que nós possamos ser fortalecidos pela tua palavra e que nós possamos abrir os nossos olhos, Senhor, para o quanto o Senhor nos ama. E assim nós te agradecemos e pedimos a tua presença, tua direção em todas as coisas, e que tudo seja feito para a glória, para o teu nome, que tudo seja para ti e por intermédio do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com a igreja Evangelho segundo São João, capítulo 19, a partir do versículo 28, apenas 3 versículos da palavra do Senhor. João capítulo 19, a partir do versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Antes de que isso acontecesse, desse momento na cruz, algumas coisas aconteceram. Algumas coisas que culminaram nesse momento que Jesus estava na cruz. E eu queria relembrar algumas coisas que aconteceram antes desse momento. Eu gostaria de te convidar para que você imaginasse tudo isso que nós vamos estar vendo juntos aqui, essa série de acontecimentos, que você tentasse imaginar isso, para que você entenda. E para que você entenda todo um processo que aconteceu com Jesus. Um processo que não foi fácil. Um processo que foi muito difícil. Mas que culminou num momento glorioso. No cumprimento de uma promessa. A Bíblia diz que Jesus estava vindo, entrou em Jerusalém. Jesus estava realizando milagres. Jesus estava atuando de uma forma muito importante. Jesus estava trazendo para as muitas pessoas uma libertação física, mas libertação espiritual também. E quando nós lemos a palavra de Deus, vamos lendo a história, chega um determinado momento que Jesus sabia que a sua existência aqui como homem estava chegando no fim. A Bíblia diz que Jesus se reúne com os discípulos, que Jesus ceia com eles. E depois alguns acontecimentos que você sabe, Judas que o traiu. Jesus lava os pés dos discípulos, aquele momento de comunhão. Depois disso a Bíblia diz, relatando, continuando no seu texto, que chega um momento que Jesus, ele se afasta e ele vai para o jardim do Getsêmani, que ficava no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus subiu com alguns discípulos e ele se colocou no lugar à parte, os discípulos ficaram no outro local. E Jesus ali começou a orar ao Pai. E aquele momento, queridos, foi talvez um dos momentos mais difíceis, além da cruz, que Jesus estava passando. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, ele estava buscando ao Pai. E a Bíblia diz que uma angústia muito grande tomou conta da vida, do coração de Jesus. Jesus começou a orar intensamente, a sua angústia foi ficando grande, ele foi começando a ficar aflito. E talvez você pergunte, mas por que Jesus teve esse sentimento, se Jesus era o próprio Filho de Deus?
Mas naquele momento, irmãos, não estava ali somente o Jesus Deus, estava o Jesus homem. E Jesus sabia que estava prestes a chegar ao fim, o cumprimento da sua missão, e ele sabia que teria algumas horas difíceis pela frente. E Jesus, a Bíblia diz que o seu suor se transforma em gotas de sangue, porque Jesus viveu uma tensão muito grande ali. E o seu corpo sentiu a tensão que ele estava vivendo. Jesus sentiu, o seu corpo sofreu a consequência de um sentimento que estava no seu coração, na sua alma. E Jesus começa a se angustiar profundamente. E nesse sentimento de angústia, Jesus, como homem, ele, na sua oração, lhe diz: Pai, se for possível para ti, passa de mim esse cálice. Ou em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Pai, se for possível, não permita que eu passe pela cruz. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se for possível, não permita que eu viva esse sofrimento. Em outras palavras, Jesus poderia estar dizendo: Pai, não permita que recaia sobre mim a mancha, a sujeira do pecado da humanidade. Mas Jesus faz aquela oração e ao mesmo tempo, em seguida, ele se submete a Deus e ele diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus, por algumas vezes, ele vai até os discípulos, e os discípulos estavam dormindo, estavam cansados. E aquele momento foi um momento que Jesus talvez se sentiu sozinho, porque levou alguns discípulos para orar com ele, para estar com ele, mas aqueles homens estavam dormindo. E Jesus voltava a orar intensamente ao Pai, e ele tendo aquele sentimento de angústia tão profunda dentro da sua alma. E eu gostaria que, à medida que você vai ouvindo isso, queridos, que você vai pensando, que você vai entendendo como Deus te ama, que você está aqui hoje porque você é um alvo do amor de Deus, que nós estamos aqui não porque nós sejamos bons, ou porque sejamos super-homens e super-mulheres. Nós estamos aqui, irmãos, porque Deus nos ama mesmo com todas as nossas fraquezas. A Bíblia diz nos acontecimentos que naquele momento Judas chega e Jesus, ele vem com os soldados. Jesus foi preso e amarrado como bandido e ele foi levado. Ele foi levado à presença de Anás, o sumo sacerdote. E ali Jesus já estava longe dos seus discípulos e ele começa a ser interrogado a respeito dos seus ensinamentos. Ele começa a ser interrogado a respeito dos discípulos. Jesus passa ali por um interrogatório muito grande. Em Marcos capítulo 14, versículo 65, você vai encontrar o relato de Marcos. Diz que nesse momento Jesus teve os seus olhos vendados e foram-lhe dados muito murros e tapas, ou seja, tamparam os olhos de Jesus e começaram a agredir o Jesus naquele momento. Alguns diziam: se tu és o rei, se tu és o filho de Deus, diga, quem é que está te batendo? E naquele momento Jesus começa a passar por um processo de uma zombaria muito grande. E a Bíblia continua dizendo que Anás pega Jesus e envia a Caifás, outro sumo sacerdote. E depois Jesus, estou falando de uma forma corrida para você, em seguida Jesus é levado ao pretório, que era a casa do procurador romano. E nesse momento, já havia passado um grande período de horas, já estava amanhecendo. E Pilatos questiona o povo a respeito de Jesus, por que Jesus estava ali? E o povo, após esse diálogo, o povo grita intensamente: nós não queremos Jesus. E como eles estavam no momento de Páscoa, era festa na cidade, era um costume que algum inflator, algum ladrão, seja quem fosse solto.
E a Bíblia diz que o povo começa a gritar o nome de Barrabás e queriam que Jesus fosse preso, mas que Barrabás fosse solto. E Jesus, após esse momento, diz a Bíblia que ele passa a ser açoitado. Ou seja, Jesus havia sido surrado e naquele momento Jesus começa a ser açoitado por aqueles homens. E numa intenção de zombar de Jesus, eles colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. E eu quero que você pense, imagine uma coroa de espinhos trançadas, e quando essa coroa foi colocada na cabeça de Jesus, aqueles espinhos começaram a entrar na cabeça, no couro cabeludo de Jesus, na sua testa, e naquele momento o sangue já começou a jorrar. Eu não estou dizendo essas coisas para que você fique sensibilizado, eu estou dizendo para você o que a Bíblia relata, o que a palavra de Deus relata. Depois daquele momento, Pilatos disse que não achava erro algum em Jesus. Mais amedrontado e cedendo à pressão do povo, Pilatos o condena. E ao meio-dia, Jesus é apresentado ao povo, e o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Nós queremos que ele seja morto, nós queremos que ele seja crucificado. A morte de cruz, irmãos, era um processo de condenação muito lenta, porque as pessoas que eram condenadas à morte de cruz, elas eram pregadas, e todo o seu corpo, por não aguentar, ele cedia, e quando o seu corpo cedia, as suas mãos iam se rasgando por causa do peso do corpo. Aquela morte era uma morte muito dolorosa e muito devagar. A pessoa que era condenada, ela não morria de um momento para o outro, mas ela ficava na cruz, e durante aquelas horas que ela estava na cruz, ela era submetida ao sofrimento, e o sofrimento levava a pessoa a perder as suas forças, e ela ia perecendo, até que depois de algumas horas essa pessoa não aguentava e morria. E aquele mesmo Jesus que curou a tantas pessoas, aquele mesmo Jesus que deu vista aos cegos, que curou paralíticos, aquele mesmo Jesus que absolveu uma mulher adúltera e disse: vai em paz, eu não te condeno. O mesmo Jesus que ressuscita Lázaro, a quem ele amava. O mesmo Jesus que se reunia com a multidão e transmitia a palavra de Deus. Esse mesmo Jesus já não estava mais entre o povo, mas Jesus estava ali sendo condenado. E Jesus, ele foi entregue aos soldados e ele foi conduzido ao Gólgota. Naquele momento a cidade, ela fica alvoroçada. Talvez o silêncio da cidade foi rompido, porque uma grande multidão estava caminhando, e lá estava alguém carregando uma cruz. Jesus já estava, talvez, muito cansado, porque o seu corpo estava já sentindo as dores dos açoites que ele havia levado. Mas Jesus continuava carregando a sua cruz. E diz a Bíblia que Jesus, ele foi levado no monte. E ali eles deitaram a cruz, deitaram Jesus. E a Bíblia diz que grandes cravos cravaram as suas mãos. Grandes cravos cravaram os seus pés. E eu quero continuar pedindo para que você imagine isso, para que você pense nisso. Imagine você, a pessoa deitada na cruz, suas mãos cravadas, naquele momento, quando eles levantam a cruz, todo o seu peso cai, como eu havia dito. E ali o corpo de Jesus sendo sustentado somente por aqueles cravos. Jesus fica algumas horas naquela cruz, algumas pessoas ao redor da cruz. Jesus, ele profere algumas palavras, mas eu gostaria de destacar para você o momento crucial que Jesus estava na cruz. E em Marcos capítulo 27, versículo 46, diz assim: por volta das 3 horas da tarde,
Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Esta frase, irmãos, tem uma profundidade muito grande. Porque naquele momento, é como que Jesus, ele perdesse o seu contato totalmente com Deus. Deus, ele é trino, ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Mas naquele momento é como se houve um rompimento de Jesus com Deus. Por quê? Porque estava sobre Jesus, estampado nele, no corpo dele, todos os nossos pecados. E Deus é santo, e Deus não consegue conviver com pecado e com erro. Então, quando Jesus estava ali, querido, Jesus estava trazendo sobre o seu corpo todos os erros de toda a humanidade, toda a imundícia da humanidade estava sobre o corpo de Jesus. E naquele momento Jesus se sente só, não só pelas pessoas, mas ele sente que o próprio Deus Pai, ele não consegue olhar para ele, porque da sua vida, no seu corpo, ali nele estava estampado o pecado de toda a humanidade. E naquele grito de solidão ele pergunta: Pai, por que o Senhor me desamparou? Pai, por que eu estou sozinho aqui? Jesus na realidade sabia, mas ele sente a dor do desprezo. E ali se cumpre o que estava escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías, que foi um profeta messiânico, que profetizou muito sobre Jesus. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, está escrito: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quando Jesus estava ali, esta profecia de Isaías estava se cumprindo, porque ele foi transpassado por causa dos nossos erros. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o matadouro como um cordeiro. O cordeiro, ele tem uma peculiaridade, ele não grita. Quando ele vai ser morto, ele fica quieto. E Jesus, ele é, numa linguagem figurada, apresentado como um cordeiro, porque ele foi como um cordeiro para a cruz, e não abriu a sua boca, mas ele se entregou, por causa do Edivaldo, ele se entregou por causa do André, ele se entregou por sua causa, ele se entregou por causa do pastor Nilson, pastora Rose, ele se entregou por tua causa, ele se entregou por vocês, ele se entregou por você, pela sua filhinha, ele se entregou por nós. Naquele momento, Jesus estava tendo um sofrimento como homem, porque ele estava sentindo as dores da cruz. E ele reúne as suas últimas forças, e ele dá um brado. E esse brado, aleluia, eu quero glorificar o nome do Senhor nesta manhã por isso. Porque quando Jesus já estava perdendo a sua vida, quando não havia mais forças nele, a Bíblia diz que ele dá um brado, o brado é um grito, e ele diz assim: está consumado. Sabe o que significa isso? Está terminado, está concluído, está feito. Aleluia, o sacrifício foi feito, o que precisava fazer por eles eu fiz. E ele diz: está consumado. E a Bíblia diz que quando ele disse está consumado, diz que ele rendeu o seu espírito, e ali Jesus morre naquela cruz do Calvário. Mas aquele grito está consumado é porque Jesus naquele momento, irmãos, ele consumou o que precisava ser feito.
Você não precisa sofrer mais. Eu não preciso mais subir escadarias de joelhos. Eu não preciso mais mutilar o meu corpo. Eu não preciso me sacrificar mais nada, porque Ele consumou a obra na cruz e eu estou liberto, eu estou salvo. Aleluia. Quando Ele disse está consumado, Ele, irmãos, trouxe uma bênção divina para nós. Quando Ele disse está consumado, Ele disse assim, não precisa fazer mais nada. Eu fiz, eu cumpri. Jesus pagou o preço que precisava ser pago. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Sabe o que é redenção? É quando você redime alguém e você paga um preço por aquilo. Quando Jesus entregou a sua vida, irmãos, Ele pagou o preço que precisava ser pago. Não preciso pagar mais nada. A única coisa que eu tenho que fazer é adorar o meu Senhor, é servir o meu Senhor e ser fiel a Ele. Aleluia. Jesus, quando disse está consumado, Ele consumou a sentença aplicada em nosso lugar. Mas Ele cumpriu tudo isso na condição de servo. Existem muitas pessoas que são orgulhosas e que elas não conseguem ser servos. Você conhece pessoas assim? Pessoas que não são humildes o suficiente a ponto de estar disposto a servir. Mas Jesus nos deu exemplo. E lá em Filipenses capítulo 5, versículos 5 a 9, Colossenses 5, perdão irmãos, Filipenses, capítulo 5, versículos 5 a 9, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Ele era Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ou seja, Jesus, Ele não se importou com a sua posição de glória, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Ele foi como eu e você. As dores que você sente, Jesus sentiu. Tudo que você sente, Jesus sentiu. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte. Ele obedeceu todas as coisas, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E esta é a nossa vitória, porque Jesus suportou a cruz, mas o seu nome, irmãos, está acima de todo nome, porque Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Jesus que venceu, Ele é o Jesus, aleluia, que não desprezou a afronta, mas Ele foi fiel até o fim. Quando Jesus disse está consumado, Jesus entregou a sua vida e naquele momento estava sendo consumado o cumprimento das Escrituras. Um dia Jesus entra numa sinagoga, ele pega os escritos e ele lê a respeito de si próprio, que foi uma profecia de Isaías, em Lucas capítulo 4, versículo 18. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando isso, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Jesus libertou muitas pessoas que estavam oprimidas, mas quando Jesus disse está consumado, Ele estava nos libertando. Jesus estava nos trazendo uma liberdade para que hoje nós pudéssemos entrar na sua presença e poder glorificar o seu nome.
Quando Jesus disse está consumado, foi consumada a vitória contra o mal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá no início, quando o homem errou, quando o homem falhou, o Senhor deu uma profecia a respeito de Jesus. E lá ele diz assim, se direcionando ao próprio diabo, Satanás: porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Explicando esta profecia, Deus estava falando que da semente da mulher nasceria um que estaria esmagando a cabeça de próprio Satanás. Quando Jesus foi tentado, queridos, lá no início, quando você lê nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, e você vê quando Jesus foi tentado, aquela tentação que Jesus sofreu no deserto já foi uma tentativa do diabo querer tirar Jesus do alvo da cruz. Aquela tentação já foi algo que Satanás queria, tirar o próprio Filho de Deus daquilo, do propósito ao qual ele veio. Mas Jesus, ele foi fiel até o fim, venceu a tentação e continuou a sua obra. Quando a profecia diz que tu lhe ferirás o calcanhar, Deus estava falando sobre o momento de Jesus na cruz. Aquele era o ferimento no calcanhar, personificando o diabo como uma serpente. Isso numa linguagem figurada. Naquele momento que Jesus estava na cruz, é como se ele fosse atingido. Mas quando Jesus deu o brado de vitória e ele entregou a sua cruz, Jesus estava pisando na cabeça da serpente. Sabe por quê? Porque não há mais domínio do diabo sobre a nossa vida. O inimigo não pode mais dominar a igreja. O inimigo não pode dominar os teus caminhos. Porque Jesus entregou a sua vida. E quando ele disse está consumado, queridos, Jesus estava dizendo assim para o diabo: olha, eu venci. Você está derrotado, porque eu cumpri a minha missão, eu cumpri o propósito para o qual eu vim. E a salvação agora está sendo ofertada a toda a humanidade. Naquele momento cumpriu-se uma profecia dada lá no início, no livro de Gênesis. Quando Jesus disse, está consumado, Jesus nos abriu um acesso a Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 15, versículo 37 e 38. Mas Jesus com um alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Naquele momento, naqueles dias, ainda havia o templo, e eles ainda preservavam os ritos religiosos. E havia um local ali onde só o sumo sacerdote podia entrar dentro do templo. As pessoas não tinham condições de fazer isso. E havia um véu que separava este local onde o sumo sacerdote entrava. Segundo os historiadores, esse véu, que era uma cortina, segundo os historiadores, era uma cortina de aproximadamente 18 metros de altura, era muito grande, e de 12 centímetros de espessura. E eu pergunto para você, seria fácil rasgar isso, humanamente falando? Mas quando Jesus disse, está consumado, quando Jesus consumou a obra, ele entregou a sua vida, diz a Bíblia que aquele véu, ele começa a se rasgar, sem que ninguém explicasse, e ele se rasgou inteirinho. E sabe o que isso significa? Significa o seguinte: eu não preciso mais que algum homem vá me representar diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho acesso direto ao meu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Você tem a liberdade, aleluia, de se apresentar diante do Senhor.
Aí você diz assim: eu não posso me chegar diante de Deus, eu sou pecador, eu tenho imperfeição, eu sou falho. Queridos, você tem toda a liberdade de se chegar diante de Deus, com todas as suas fraquezas, com todas as suas imperfeições, e Deus vai estar pronto a te ouvir. Deus vai estar pronto a te receber. Sabe por quê? Porque não existe mais separação, aleluia. Não existe nada mais que te impeça, porque Jesus pagou o preço, e hoje você pode entrar na presença de Deus, da forma que você está, do jeito que você está. Não é preciso mais que se ofereça um animal como um sacrifício, porque Jesus já foi o último sacrifício. Ele se ofereceu para que eu tivesse essa liberdade. Você pensa que eu estou aqui nesse púlpito e eu sou isento de pecados? Você pensa que eu sou perfeito? Eu sou tão falho quanto você. Eu sou tão falho quanto você. Mas eu estou aqui, irmãos, porque a misericórdia de Deus veio sobre a minha vida, assim como está sobre a sua vida. E hoje eu tenho essa liberdade de poder entrar na presença do Senhor com as minhas falhas. E eu peço que Jesus me perdoe. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, aquele que foi derramado, Ele ainda tem poder. E o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todas as nossas fraquezas. E quando você entra diante de Deus, e você pede que o Senhor te perdoe, Jesus vem com a sua misericórdia sobre ti, te purifica de todas as suas fraquezas, e você pode entrar diante de Deus, e você pode orar a Deus, e Deus está aqui hoje, nesta manhã, com a sua presença, com seus braços abertos, para te receber diante dEle. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Mas a obra, ela teve a sua conclusão final, quando um dia, algumas mulheres, 3 dias após Jesus ter morrido e ter sido colocado numa sepultura, diz a Bíblia que aquelas mulheres vão correndo lá. Havia um medo muito grande de que alguém roubasse o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que quando chegam, alguma coisa estranha naquele lugar. A pedra estava revolvida. Aquelas mulheres entram. E há ali 2 anjos. E elas se assustam. E ele pergunta: por que vocês estão buscando a Jesus? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E Jesus se apresenta por perto delas. Jesus chega diante delas. E no primeiro momento elas não conheceram Jesus. E diz em Mateus capítulo 28, versículo 10. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eles me verão. Sabe qual foi o ponto culminante desta obra consumada, irmãos? Foi que Jesus ressuscitou. Que aquele túmulo está vazio. Você pode ir lá em Jerusalém. Talvez aqui até quem pense: não, o corpo foi roubado. Mas a Bíblia diz que por espaço de 40 dias Jesus se apresentava. Um dia ele entra na casa e diz: paz seja convosco. E Jesus disse para aquelas mulheres: não tenham medo, eu ressuscitei. E o Senhor está dizendo hoje, nesta manhã, por sua palavra, para mim, está dizendo para você: não tenha medo, não se preocupe, porque eu ressuscitei, eu estou vivo, e vivo para todos sempre. Não tenha medo, porque estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha medo, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês.
Não tenham medo de nada, porque a obra foi cumprida e eu venci a morte. Jesus disse para aquelas mulheres: olha, não tenha medo do que está por vir, porque eu ressuscitei. Jesus, irmãos, ressuscitou. E esse foi o ponto culminante da consumação dessa obra. Quando ele disse está consumado, o sacrifício foi consumado, nada mais precisa. Mas imagine você se Jesus continuasse morto. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscita. E ele fala com os discípulos, até um dia que no último dia em que ele aparecera, ele tem um último contato com os discípulos, e a Bíblia diz que eles veem Jesus subindo para o Pai. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo está aqui entre nós, e o Espírito Santo, aleluia, nos faz sentir a presença dele conosco todos os dias. O Espírito Santo está testificando ao nosso coração que Jesus, ele está conosco. E por isso eu não preciso ter medo, irmãos, porque o Senhor é aquele que vai estar conosco, nos ajudando, porque Ele venceu. E porque Cristo consumou a sua obra. Preste muita atenção. Eu não preciso viver vida de tristeza, porque Ele se entregou e agora vive para trazer alegria para a minha vida. Eu não sei se você está triste hoje com alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que está pegando, alguma coisa que te chateou. Mas Jesus, Ele consumou a obra, Ele ressuscitou para que você tenha vida. E você tenha uma vida abundância de muita alegria na presença do Senhor. Jesus consumou a obra, e eu tenho que entender, você precisa entender, eu preciso entender, que ainda que eu esteja no meio das minhas dificuldades, a sua vitória me faz crer que eu vencerei também. E foi por isso que um dia Jesus disse para algumas pessoas: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Jesus não tampava sol com a peneira, viu, irmãos? Jesus não prometia mar de rosas, mas Jesus disse assim: vocês vão ter muitas aflições. Mas Jesus disse assim: olha, mas tenha bom ânimo, não desanime, não olhe para trás, porque eu venci o mundo. Então quando Jesus disse assim, eu venci o mundo, é a garantia, irmãos, que Ele estaria conosco, e que mesmo que venham as aflições, eu posso descansar, porque como Jesus venceu, irmãos, eu sei que eu também posso vencer, porque eu sou o seu servo, porque eu estou nas suas mãos. Quando Cristo consumou a obra, e porque Ele consumou, agora, Cristo vive em mim, Cristo vive em você, e eu preciso permitir, você precisa permitir, que Ele seja o centro da sua vida. Você precisa permitir que Ele seja o centro das tuas emoções, dos teus planos, de tudo que você quer fazer. E Ele consumou a obra para isso, e Ele ressuscitou para isso, para que hoje Ele possa estar vivo em mim. E foi o que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo consumou a obra para que eu entenda que como Ele foi fiel e serviu até o fim, eu preciso também estar disposto a servi-lo, e ser fiel, e segui-lo, e colocar a minha vida nas suas mãos, e seguir a sua palavra. Porque Ele consumou a obra, e Ele se crucificou, foi crucificado para entregar sua vida por mim. Eu preciso crucificar minha carne também. Sabe o que significa crucificar a carne? Não significa que você tem que ficar se flagelando, não significa que você tem que viver preso e retido de todas as formas, não. Mas eu preciso que a minha natureza pecaminosa, aquilo que me leva a pecar, aquilo que a minha carne busca, ela precisa estar crucificada com Cristo. Ou seja, eu preciso que a minha vida, ela esteja entregue nas mãos do Senhor, para que o Senhor me ajude, para que eu não me renda ao pecado, para que o pecado não tenha domínio sobre a minha vida. O pecado não pode ter domínio sobre a tua vida, querido. E Jesus, assim como Ele crucificou a sua carne,
Nós temos que crucificar nossa carne todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir graça ao Senhor para que Ele nos ajude a servi-lo. Agora, a consumação trouxe alguns efeitos gloriosos para a nossa vida. A consumação fez com que nós fôssemos alcançados pelo seu grande amor. O amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus alcançou a sua vida. O amor de Deus pode alcançar as pessoas que você ama. O amor de Deus pode alcançar a sua casa. O amor de Deus pode alcançar a sua família. Se você é pai, você é mãe, seu filho não está aqui com você, saiba que o amor de Deus pode alcançar o teu filho. O amor de Deus pode alcançar a sua esposa, o seu esposo. O amor de Deus pode alcançar a sua parentela. O amor de Deus pode alcançar os seus amigos. Aquele que você tanto quer que ele conheça Jesus. Queridos, Cristo consumou a obra e hoje o seu amor pode alcançar todas as pessoas, assim como ele alcançou a minha vida. A consumação de Cristo na cruz me trouxe a bênção de que hoje eu tenho acesso direto a Deus, por isso eu posso me chegar a Ele com liberdade. Eu não preciso chegar diante de Deus com medo. Eu não preciso chegar diante de Deus temeroso, não, eu posso me chegar com liberdade. Eu posso entrar aqui e eu posso me render aos pés do Senhor, porque a sua presença está nesse lugar e o amor de Deus alcançou a minha vida. Porque Jesus consumou a sua obra, eu posso me tornar livre dos grilhões do pecado, daquilo que prende a minha vida, daquilo que a sua vida pode estar presa. A consumação de Cristo, do seu sacrifício, pode te trazer liberdade. E se hoje você está aqui e alguma coisa está prendendo tua vida, se alguma coisa ainda está travando você, que hoje, nesta manhã, você entenda o sacrifício de Cristo na cruz, e que você saiba que Ele já consumou a obra, e que você pode ser livre de todas as coisas que te perturbam, porque Ele consumou a obra. Eu tenho uma nova vida em Jesus. Hoje eu tenho uma nova vida nele. Hoje eu posso louvá-lo. Hoje eu posso ir para onde quer que eu for. Eu sei que a presença do Senhor está do meu lado. Hoje eu tenho uma nova vida, não uma vida de escravidão, porque Cristo me libertou. Não uma vida de tristeza, porque Cristo alegra o meu coração. Porque Ele consumou a obra na cruz. Hoje eu tenho uma nova vida, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Porque Cristo consumou a obra, hoje eu posso servi-lo mesmo sendo imperfeito. Eu posso servir a Ele mesmo que eu seja cheio de imperfeição, cheio de erros. Mas se eu buscá-lo todos os dias e eu pedir a sua misericórdia, irmãos, tenha certeza, se você fizer isso, o Senhor vai te abençoar e você vai conseguir servi-lo, você vai conseguir segui-lo. Porque Cristo consumou a sua obra. Eu preciso me lembrar disso todos os dias da minha vida. Não lembre de Jesus, não lembre da cruz só porque é Páscoa, irmãos. Não lembre da cruz só no dia que é Santa Ceia. Mas lembre-se da cruz todos os dias. Quando você errar, lembre-se da cruz. Existe o perdão para você. Quando você se sentir fraco, lembre-se da cruz. Jesus consumou a obra para que você vença. Quando você se sentir abatido, lembre-se da cruz. Quando você se sentir que você não é amado, lembre-se da cruz. Jesus te amou. Ele foi fiel até o fim. Coloque-se em pé nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse
que se Jesus ele consumou a obra na cruz, eu posso ser livre de grilhões. Sabe o que são grilhões? São tipo algemas, coisas que te prendem, que nos prende. E às vezes podemos ser presos por uma série de coisas. Ah, mas eu sou crente. Amém que você é crente. Mas às vezes nós somos presos por sentimentos que não são bons. Às vezes nós somos presos por momentos de depressão. Às vezes nós ficamos presos por dúvidas. Às vezes nós ficamos presos por uma série de coisas que nos tiram a paz. Mas Jesus, quando entregou a sua vida na cruz, Ele disse: olha, eu consumei, está consumado. Significa que em Cristo, hoje eu posso ter liberdade de todas essas coisas, porque Ele pagou o sacrifício. E como nós lemos aqui, na profecia de Isaías, aleluia, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Hoje, nesta manhã, o Senhor pode curar você. O Senhor pode arrancar esses grilhões. O Senhor pode trazer cura espiritual. O Senhor pode trazer um renovo para a sua vida. O Senhor pode trazer algo novo para você, porque o sacrifício foi pago. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. Se você quiser vir para frente e nesta manhã ser liberto, ser solto de sentimentos e coisas que talvez te entristeçam, hoje o sacrifício de Cristo está sendo lembrado nesta manhã. E o sangue dele, aleluia, ele te purifica, ele te renova, ele te transforma todas as coisas, porque ele é o Senhor e ele nos amou. Aleluia, glória a Deus. Hoje é manhã de liberdade, de cura, aleluia.